Bom, pessoal, começando o nosso estudo, né, da responsabilidade civil contratual, onde nós vamos falar de mora, inadimplemento, eu tenho que falar para vocês que nós estamos entrando num dos aspectos mais importantes de todo o direito das obrigações. E esse aspecto é a diferenciação de mora e de inadimplemento. São duas expressões, pessoal, que a gente tem que saber muito bem porque é muito feio a gente confundir mora e inadimplemento, ainda mais numa petição judicial, né? Até porque o pedido da mora, quando a pessoa está em atraso, vocês vão ver que ela purgue a mora, que ela pague a mora, né? Que ela volte à obrigação e inadimplementa a obrigação já vai para sua extinção mesmo. Então não podemos confundir de jeito nenhum as figuras da mora e do inadimplemento. Para explicar isso bem simples para vocês, e eu chamo a atenção que quando a gente vai tentar aprender isso na doutrina é uma confusão danada. E eu não sei por que, que eles fazem essa confusão. Que a questão já era simples, né, no código anterior, continuou simples no código atual. Então, olha só, nós temos a situação que uma obrigação não foi cumprida. Não foi. Seja porque desrespeitou-se o tempo da obrigação, né? Era para ter pago um mês atrás e não pagou. Seja pela forma, tentou entregar um objeto diferente do que foi combinado. Questão do lugar, era para me entregar o objeto aqui em Uberaba, entregaram lá em São Paulo. Então, algum problema teve com relação ao tempo, forma ou lugar que trouxe o fato da obrigação não ter sido cumprida. E é aí que surge o grande diferencial entre mora e inadimplemento. A gente vai analisar se o objeto ainda é útil ao credor. Essa é assim a pergunta de ouro. Aquilo que está sendo entregue, que tinha que ter sido entregue o mês passado e que não foi, né? Aquilo ainda é útil ao credor ou a resposta é negativa? Isso, gente, lógico que vai depender do caso concreto. A resposta aqui é um grande depende, né? Se o objeto não é mais útil ao credor, nós estamos falando de inadimplemento. Querem um exemplo? A moça que alugou o vestido de noiva, né, certo? Era para ter sido entregue semana passada, né? O casamento dela era sábado e o vestido não foi entregue. E agora a empresa quer entregar o vestido hoje, mas a moça já se casou. Qual que é o interesse que ela tem nesse vestido de noiva? Nenhum. Então, isso é figura de inadimplemento. Agora, se a nossa resposta é que o objeto ainda é útil ao credor, aí nós estamos falando da figura da mora. Basta você pensar nas dívidas de dinheiro. Então, por exemplo, só para a gente colocar um exemplo aqui, a pessoa tinha que ter pagado o Roberto aqui semana passada e não pagou. Eu ainda tenho interesse em receber? Lógico que sim. Então, se eu tenho interesse ainda no objeto, mesmo a obrigação não tendo sido cumprida conforme acordado, isso é a figura da mora, tá bom? Quando vocês forem ler os artigos que fundamentam a mora e o inadimplemento, vocês vão perceber que o código pensa como se fosse uma escadinha. Começa na mora e termina no inadimplemento. Nem sempre é assim. Às vezes, o simples fato de você não cumprir na data, o credor já não tem mais interesse na obrigação, né? Mas vamos ver os artigos para vocês verem, né? Como o código imagina que fosse uma escadinha. Então tá lá no 394, considera-se imora o devedor que não efetuar o pagamento, o credor que não quiser recebê-lo, no tempo, lugar e forma que foram estabelecidos, né, entre as partes o que a lei determinou. Certo? Então não cumpriu a obrigação, pelo 394 surgiria a mora. E aí o 395 fala, vai um passo adiante. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, né? Rejeitá-la, exigir satisfação de perdas e danos. Ou seja, começou na mora, a mora foi persistindo e virou, em algum momento, inadimplemento. Certo? Essa expressão do legislador é muito boa, mas nós temos muitos casos, né, que começam já direto no inadimplemento. Então, são as figuras que nós temos aqui. Inclusive, a doutrina fala muito, né, que como a, a, na mora o credor ainda tem interesse no objeto da obrigação,
esse descumprimento é temporário. A gente usa uma expressão purgar a mora, é pagar a mora, quitar a mora, né? Essa expressão purgar a mora, inclusive, ela é muito utilizada na locação de imóveis. Quando vocês estudarem a lei, vai falar muito em purgação da mora. E aí, então, quer dizer o seguinte, o devedor, ele é chamado para cumprir a obrigação, porque o credor ainda quer receber. Agora, inadimplemento, não. A doutrina fala em descumprimento definitivo, porque o credor já não quer mais aquele objeto. Ele vai querer as perdas e danos, né? E os direitos que surgem para ele em virtude desse inadimplemento. E aqui o que eu falei, né? A mora ainda pode ser cumprida, né? O devedor ainda pode ou até deve cumprir a obrigação. Agora, inadimplemento, não tem nada que o devedor possa fazer para exigir que o credor receba, né? Porque aí já não tem mais interesse naquele objeto, tá bom? Outro detalhe importantíssimo, eu chamo muita atenção de vocês aqui agora, é o seguinte. Eu estou falando muito em o objeto ser útil ou não ser útil ao credor. Eu não estou falando para vocês, em nenhum momento eu falei isso, que é perguntar para o credor se ele quer ou se ele não quer o objeto. Porque muitas vezes, né, uma prestação, né, um objeto que está em atraso, o credor não vai querer por birra. Ah, não me entregou na data, agora eu também não quero, mas ainda é útil para ele, tá certo? Eu aluguei um terno, por exemplo, para o meu casamento. Era para ter sido me entregue, né? Ontem, por exemplo, não foi entregue. Só que eu vou casar daqui a um mês. Vocês concordam comigo que esse terno ainda é totalmente útil para mim? Ah, mas eu não quero. Era para ser entregue ontem, eu sou sistemático, então agora eu não quero. Não é assim que funciona, pessoal. Não é um querer ou não querer do credor. É uma análise objetiva se tem utilidade para ele ou se não tem. Não é porque o devedor não pagou na data que nós vamos escorraçá-lo, não. Tá certo? Ele vai assumir as penalidades e, se for um caso de mora, ele tem o direito, sim, de ainda cumprir a sua obrigação. Então, essa análise a gente fala de forma objetiva. Eu vou dar alguns exemplos para vocês a seguir e acho que vocês vão perceber muito isso. A lei, até a lei, quando ela fala a respeito do inadimplemento, ela fala, olha, se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor. A lei não está falando se o credor quiser, não é isso. A gente tem que analisar objetivamente. É útil ou não é o credor, independentemente dele querer ou não querer, tá certo? E tem um enunciado do Conselho da Justiça Federal que fala isso de forma até mais clara. Né? O enunciado 162, ele fala que a inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte do credor deverá ser aferida objetivamente, né? E não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. Então é uma análise fria que a gente faz, né? De quem está de fora, e não querer ou não querer. Vamos dar uns exemplos aqui que eu acho que vocês não vão errar nenhum caso. Débora se comprometeu a entregar um vestido de noiva para Cássia se casar no próximo sábado. A entrega deveria ter ocorrido ontem, mas não ocorreu. Débora está em mora ou está em inadimplemento? Vamos ver? Poxa, o casamento ainda é no futuro. Se ela entregar hoje, né? Deveria ter ocorrido ontem, não entregou. Se ela entregar hoje, a moça ainda pode usar o vestido no casamento? Pode. Então é a figura da mora. Tá bom? Outro caso, Débora se comprometeu a entregar um vestido de noiva para Cássia se casar no último sábado. Débora quer entregar o vestido hoje. Débora está em que a noiva vai fazer com esse vestido hoje? Ela já se casou, então isso configura inadimplemento. Carlos emprestou R$ 5.000 para Denilson, que deveria ter restituído esse valor até o mês passado. Denilson não restituiu. Portanto, Denilson está, olha, se o Carlos não quiser, eu quero, né? Então é óbvio que ele ainda tem interesse, é dinheiro, né? Ele vai querer os acréscimos, tudo bem, mas ele tem interesse no objeto, então é a figura da mora. Danilo se comprometeu a entregar a posse de uma casa de praia para Kleber, a fim de que ele se hospedasse durante as suas férias. Maravilha.
Danilo não fez a entrega e as férias do Kleber já passaram. Se o Danilo chegar lá agora com as chaves dessa casa de praia, o que o Kleber vai fazer? Agora ele está trabalhando, né? Já passou o momento. Então, inadimplemento. Diego se comprometeu a entregar um carro novo para Cícero viajar em janeiro do ano que vem. Hoje, Diego tentou fazer a entrega de um carro usado com ano de fabricação 2010, mas nada a ver com o que foi combinado, né? Só que as férias é em janeiro do ano que vem. Então, Diego está em mora, ele ainda pode correr atrás e entregar o objeto correto. Então, carro novo, ainda o Cícero tem interesse? Resposta sim, né? É para janeiro do ano que vem. Douglas tem uma reunião amanhã nos Estados Unidos e, por isso, comprou da agência de viagens uma passagem de voo direto entre Brasília e Nova York. Joia. Hoje, dia do embarque, a agência de viagens entregou para Douglas uma passagem com 5 escalas, cuja viagem durará 3 dias e Douglas não aceitou e por isso perderá a reunião. Adianta, vai chegar lá 2 dias depois, né, da reunião. A agência de turismo está em mora ou está em inadimplemento? Inadimplemento, porque não tem o objeto mais para ser entregue. Se o raciocínio de você, né, seu, que está escutando essa videoaula, é que, não, mas e se a agência corresse atrás e conseguisse uma passagem para ele chegar antes da reunião? Aí seria mora. Aí não seria inadimplemento. Então depende muito também do que é possível fazer, tá certo? No nosso exemplo aqui, nós falamos, não tem como a passagem que foi entregue dura 3 dias, então a obrigação não foi cumprida. Mas se você imaginou alguma forma da agência de turismo cumprir a obrigação, aí você aplica os efeitos da mora. A locadora de carro se comprometeu a entregar um carro para Cássio realizar uma viagem amanhã cedo. A entrega deveria ocorrer no domicílio de Cássio, em Uberaba. A locadora tentou fazer a entrega do carro na empresa de Cássio, lá em São Paulo, pois ela não conseguirá entregar um veículo aqui em Uberaba. A locadora de carros está? Olha, aqui também é questão de interpretação. Como eu acho que a locadora ainda pode entregar um carro, né, que o credor ainda tem interesse no carro, eu estou apontando aqui que seria a figura... não, eu estou sugerindo que seria a figura da mora. Mas se eu levar a ferro e fogo, que está aqui no finalzinho, pois ela não conseguirá entregar um veículo aqui em Uberaba, aí é inadimplemento do jeito que está mostrando aí na imagem para vocês, certo? Então a gente precisa pensar, poxa, a locadora, o problema é falar que ela não vai conseguir entregar, beleza. Mas se ela conseguisse, aí seria mora, né? Porque a viagem é amanhã cedo é a data final. O que a locadora fizer até lá vai, né, definir a respeito, tá bom? Então, se realmente não tiver jeito, é inadimplemento. Se tiver alguma forma dela ainda conseguir o carro contratado, seria a figura da mora. Certinho? E última coisa que eu queria falar para vocês, uma partezinha aqui que eu não gosto muito. Quando a gente está falando de mora e inadimplemento, a doutrina usa muito as expressões inadimplemento relativo e inadimplemento absoluto, certo? Relativo porque é parcial, ainda pode, né, ser cumprido. Absoluto não pode ser cumprido mais, que nem nós estudamos. Eu, Roberto, particularmente detesto essas expressões. Porque primeiro a lei falou em mora e inadimplemento, bonitinho, duas expressões diferentes, né? Para que criar essas expressões inadimplemento relativo e absoluto, né? Então não gosto, não uso essas expressões, eu uso o que a lei criou, né? Que é a figura da mora inadimplemento. Só que vocês precisam aprender essas expressões porque a doutrina usa muito, viu, pessoal? Usa muito mesmo. Então fica aí o alerta para vocês. Por enquanto, é isso que eu queria falar. Na próxima aula, nós vamos, já que já sabemos a diferença de mora e inadimplemento, vamos ver quais que são os seus efeitos quando aplicados na prática. Um grande abraço, pessoal!